A lição é número 7. O tema é o relacionamento entre nora e sogra. Palavra-chave: honra. Dois sinônimos que você pode tirar da palavra honra. Eu destaquei 3 sinônimos: o reconhecimento, o respeito e a consideração. Tá? Você pode pegar esses 3 sinônimos aí para você exemplificar a palavra-chave, o que significa, o que vem a ser a honra, tá? O reconhecimento, o respeito e a consideração. Bom, nós estamos diante de um tema, irmãos, que vai tratar de um drama familiar, e drama familiar este causado ali por mortes, né? Então, sempre que há mortes em família, a sensação que há na família é que há uma derrota, um desânimo generalizado. Estou falando de uma morte. Quando há 3, né? Então, nosso tema dessa lição vai nortear em volta dessa questão, desse drama que só quem já passou, só quem já viveu sabe o quão difícil é. Mas aí nós temos lá os objetivos. Então, nós vamos começar falando de 6 personagens, né? Então, personagem de Elimeleque, personagem de Noemi, personagem dos seus filhos Quilion e Malom, personagem de Olga e Ruth. Começa com 6 e vocês vão ver que vai terminar ali apenas com 2 personagens, né? É bom que se diga isso. Nessa lição de hoje, é a primeira lição que a gente vai começar com uma história drástica, uma história envolvida cheio de drama e depois com um final feliz, né? Em outras lições, até agora, a gente tem trabalhado um começo feliz e depois um final trágico. Então, logo que nos remete que nessa lição a gente pode extrair esse exemplo e aplicar para nós, né? Esse exemplo é ótimo, diferente de outros exemplos que eram exemplos a não ser seguidos, né? Esse não, a gente pode aplicar. Então vamos lá para os objetivos, que é nos objetivos que a gente precisa extrair ali conteúdo, né, matéria para a gente aplicar para a nossa realidade local. Então tem lá, primeiro ponto, apresentar o contexto de crise econômica na Judéia. Então você vai fazer uma panorâmica do contexto do que tem ocorrido lá na Judéia. Lembrando que era Deus disciplinando, tá? A crise que estava acontecendo lá em Belém, na Judéia, era Deus disciplinando o povo. Elimeleque resolveu sair daquela região. Lembrando que se a gente for focar muito em Elimeleque, no primeiro ponto, você não vai falar nem de Ruth, nem de Noemi, mais de ninguém, tá? Elimeleque daria aí pelo menos umas 2, 3 lições só para falar dele. Então, seja rápido no primeiro ponto, para você não perder muito tempo lá no primeiro ponto, porque a nossa palavra-chave está mais concentrada ali no segundo e terceiro. Lembrando que essa lição tem 4 pontos, tá? Tem 4 tópicos, tem um tópico a mais que as outras lições. Então, foca mais aí no segundo e no terceiro tópico, que é lá que está a nossa palavra-chave, tá? Está lá nessa questão de honra. O segundo objetivo vai falar sobre identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais. Você vai ver isso lá no segundo ponto, tá? A união da fé entre nora e sogra. Imagina Noemi, irmãos. Para mim, Noemi nessa lição, ela é protagonista. Apesar de Ruth aparecer bastante nessa lição, Noemi é protagonista, porque ela é um exemplo a ser seguido. Noemi era uma pessoa que ensinava pelo exemplo. Pelo exemplo, irmão. Eu fico fascinado quando fico imaginando a Noemi, porque Noemi, se você for olhar, né, você vai ver que lá na frente, Boaz é um tipo de Cristo, né? Só que eu coloco aqui Noemi como um tipo de Cristo também, porque Jesus nos ensinou muito pelo exemplo. Pelo exemplo, e Noemi era esse tipo de mulher, que ensina pelo exemplo, né? Então,
Tá escasso, mas todas as mulheres, todas podem atingir esse nível que Noemi tinha, né? Então, assim, você não vê Noemi reclamando quando Elimeleque resolveu, sem direção de Deus, levantar de Belém por causa de uma disciplina. A disciplina era para todos. Ah, mas todos tinham culpa? Não tinha, mas a disciplina é para todos. E ele resolveu sair, né? Resolveu procurar uma vida mais tranquila, e olha o que ele encontrou, né? Então, nesse segundo ponto aí do objetivo é identificar que a união de fé entre as duas foram cruciais, tá? Ruth aprendeu muito com Noemi apenas, né, pelo seu exemplo. Terceiro ponto é refletir que ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família. Fez ao contrário de Elimeleque, né? Que gerou uma desesperança e, vamos dizer assim, um drama, mesmo numa situação quase que um dilema, né? Uma situação sem solução, que Noemi chegou um momento que quando Noemi voltou apenas com Ruth para Belém, todos queriam saber como é que essa família se deu, como é que ela se desenvolveu, o que aconteceu, como é que foi, o que Noemi tinha, irmãos, para falar para aquelas pessoas que estavam curiosas, querendo saber como que se deu a viagem, como que foi lá em Moabe, né? Ela tinha pranto, choro, estava tudo ali ainda dentro dela. É muito simples, muito fácil você chegar para alguém que está de luto e falar: isso vai passar, você tem que continuar, etc, etc. A questão é lá dentro, a perda, quando você perde alguém, a perda, ela te dá essa sensação de derrota. A sensação que você tem de que você foi derrotado, você perdeu alguém, né? E nós sabemos que perder para Deus é ganhar, mas fala isso, né? Como diz um, uma série, né? Fala isso pro seu cérebro, fala isso para ele, né? É fácil quando a gente não faz parte dessa dor. Tá? A gente precisa dar um tempo para esse momento de luto, e o que gerou a fé de Ruth foi o que gerou esperança em Noemi. Mas baseado em que Ruth fez isso? Baseado nos exemplos, que é onde entra a nossa palavra-chave, a honra. A honra. Noemi, Ruth honrou Noemi diante daquilo que ela via. Uma mulher de fibra, uma mulher de fé, uma mulher que, apesar dos pesares, se mantinha intacta, em pé, não reclamava. A não ser que fosse que fosse tocada para isso, a não ser que fosse desafiada aquilo. Mas você vê, na maior parte do tempo, Noemi é uma pessoa que se mantinha na posição. Que se mantinha na posição. Imagina, irmãos, na nossa vida diária, na nossa vida prática, né? O que nós fazemos? A lição, ela vai tratar de nora e sogra, pode ser nora e genro, também sogra e genro, tá? No caso de muitos irmãos aí não ter, por exemplo, a nora, mas ter um genro, o tratamento é o mesmo tratamento. Você vê situação, por exemplo, de sogra que toma partido em relação ao casal, como disputa com o filho, disputa com a nora o filho, ou disputa a filha com o genro, né? Isso acontece também. Mas você vai ver que, na maioria das vezes, existe a sogra que não toma a partido nenhum. Um exemplo que eu sempre falo é o seguinte: quando você conhece uma sogra
tipo Noemi, uma sogra que dificilmente ela vai falar alguma coisa relacionada ao filho. Tipo, meu filho, ele é meu bebê, ele em casa eu sempre fiz isso, isso e isso para ele. A minha filha é uma princesa, eu sempre fiz assim, assim, assim para ela em casa. Quando não há esses comentários, né? A sogra tá ali, ela só escuta, ela só ouve, né? No, na melhor das hipóteses, melhor dizendo, ela dá um conselho, né? Um conselho. Quando é instigada a dar esse conselho, também não vai dando conselho de forma deliberada, porque só o casal sabe o que acontece na sua vida privada. Muitas coisas o casal não leva, não fala, não falam para ninguém, porque é coisa privada do casal. E a sogra, muitas das vezes, ao identificar, ao perceber, ao ver, como aconteceu com Noemi, né? Apesar dos seus filhos ter casado com duas moabitas, que tinha nas suas casas deuses idólatras, eram idólatras, ela os ensinou com o seu testemunho, ensinou com o seu testemunho, com o seu exemplo, a adorar o Deus verdadeiro. Elas conheceram o Deus verdadeiro. Ruth disse para Noemi: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Porque ela tinha conhecido, reconhecido em Noemi esse exemplo. Ela honrou Noemi diante de tudo aquilo que ela viu. E isso serve de reflexão para nós, irmãos, para nós aplicar na nossa realidade local. Será que eu estou em um nível de dar exemplo? Será que aquilo que eu faço, que eu falo, eu faço? Será que eu sigo aquilo que eu falo? Será que eu creio naquilo que eu digo? Que eu creio? Porque se eu creio, então a árvore precisa mostrar os frutos, né? Então, é esse ponto que a gente precisa olhar e analisar e aplicar na nossa realidade local. A motivação que eu digo para os irmãos nessa lição está no ponto 2 e no ponto 3, tá? Se você dividir seu tempo, fica mais tempo no tópico 2 e no tópico 3, tá bom? Eu desejo que Deus seja, que a sua aula seja abençoada em nome de Jesus, tá bom? E assim nós encontramos aí na próxima lição, querendo o nosso Senhor Deus.